Em um mundo cercado por trevas, dor e desesperança, um mundo onde os mais fracos não têm vez, um mundo controlado por entidades sobrenaturais poderosíssimas, como seria se um simples humano se opôsse a esses seres superiores? Bom, Berserk nos traz essa resposta através de seu protagonista. O Guts é talvez o protagonista mais único dos animes e mangás, um homem traumatizado pelo seu próprio passado e completamente consumido pelo ódio, um homem que passou por tantas experiências de quase morte que ele literalmente caminha entre o mundo dos vivos e dos mortos, e que acima de tudo é conhecido por ser o caçador de demônios mais implacável dos animes e mangás. E diferente de muitos protagonistas que são descendentes de seres poderosos, de um clã temido por todos, ou a reencarnação de algum deus, o Guts contraria tudo isso sendo apenas um ser humano sem importância a princípio, mas como um simples ser humano é capaz de bater de frente com seres e criaturas que desafiam a lógica e que estão muito além do limite humano. É exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês aqui hoje, sobre quais são as capacidades reais do Espadachim Negro e como ele se tornou o maior pesadelo dos demônios em Berserk. Bom, antes de falarmos sobre o poder do Guts, temos que entender o quão fortes são os inimigos que ele enfrenta. Em Berserk existe esse artefato denominado de Behelit, uma espécie de amuleto oval com um rosto deformado nele. Aqueles que entram em contato com esse objeto, ainda que não saibam sua real funcionalidade, acabam por se apegar muito a ele. Porém, em um momento de extrema angústia, ódio, solidão, ou até mesmo quando estão próximos da morte, a vontade de viver daquele que porta o Behelit faz com que ele acesse aqueles que são conhecidos como a Mão de Deus. Alguns os chamam de anjos, outros de demônios. São 5 entidades poderosas que aparecerão no momento em que o usuário mais precisa. E essas 5 entidades lhe oferecerão um poder inigualável, capaz de aplacar seu ódio, sua angústia ou até mesmo te livrar da morte. Tudo que o usuário precisa fazer é sacrificar aquilo que ele mais ama, deixando sua humanidade de lado e se tornando um verdadeiro monstro. Esses são os apóstolos, figuras demoníacas com um poder além da compreensão. Se existe alguma figura de poder incontestável como reis, imperadores e líderes de exército nesse mundo, é quase certo que eles são ou têm alguma ligação e envolvimento com algum apóstolo. E apenas para que vocês tenham uma noção do quão fortes os apóstolos são, demônios como o Willowed são capazes de derrotar incontáveis inimigos mesmo estando na sua forma base. O Nosferatu Zod, por exemplo, que é um dos mais poderosos já mostrados na obra, é dito como imortal e uma figura que aparece de tempos em tempos no campo de batalha, dizimando todos à sua frente, tanto que ele sofre com o tédio de não encontrar oponentes à altura dele. Eles contam com uma semi-imortalidade, dada a dificuldade de sequer feri-los, e obviamente não é qualquer arma que pode infligir danos aos mesmos, mas é nesse momento que nos perguntamos se esses seres são tão poderosos como um mero humano, como o nosso protagonista consegue matar vários deles. Existem 2 explicações para isso. A primeira é o fato do Guts não ser alguém com um destino traçado. No mundo de Berserk é sempre dito que nesse mundo existe algum tipo de força superior que controla o destino de todas as pessoas. Mas o Guts é diferenciado. Ele não está atrelado a um destino certo. O mesmo passou por diversas experiências onde a morte era certa e mesmo assim sobreviveu e segue sobrevivendo nesse mundo hostil. Até mesmo seu nascimento era improvável, dado o fato de que ele nasceu de um cadáver. E o próprio fato dele ter escapado do eclipse faz com que o Cavaleiro Caveira chame ele de aquele que está próximo da morte. E a segunda razão reside no fato de que o Guts não é um homem comum, sendo muito acima da média, seja em QI de batalha, preparo, aptidão física e até mesmo em seus equipamentos. E é justamente sobre esses equipamentos que eu vou começar analisando. Como dito anteriormente, os apóstolos não são seres que podem ser feridos facilmente. E por conta disso é necessário que armas extremamente poderosas sejam usadas para neutralizar até o mais fraco dos apóstolos. Para começar, nós temos o principal instrumento utilizado para matar os monstros do mundo de Berserk, a Dragon Slayer, uma espada forjada por Godot, um ferreiro renomado que em seu auge, trabalhando para um reino, forjava as melhores espadas, todas extremamente ornadas e decoradas, além de belas, eram espadas potentes. Porém, um dia, ao se cansar de caprichar nessas espadas, o mesmo forjou a Matadora de Dragões, uma espada que era tão grande que nem sequer podia ser chamada de espada. Era dito que seria necessário muitos homens para sequer levantá-la do chão. E é por conta de ser esse pedaço de ferro maciço que ela é perfeita para o Guts. Desde o início de Berserk é deixado explícito que o Guts prefere lutar usando espadas longas.
Desde a Era de Ouro, ele utiliza espadas maiores do que a maioria, mas a Dragon Slayer é o auge disso, já que diferente de outros espadachins que, ao utilizar uma espada longa, ganham vantagem no combate a longo alcance, mas perdem boa parte de sua mobilidade dado o peso e o tamanho da espada, o Guts vai na contramão disso. Sua força é tão absurda que ele maneja a Dragon Slayer com uma velocidade que está muito acima de soldados comuns. É dito que o estrago feito nos corpos dos inimigos cortados por Guts se assemelham ao efeito de um tiro de canhão. Os próprios Cavaleiros das Correntes Sagradas duvidavam do fato de que o Guts poderia empunhar aquela espada e achavam que ele só blefava carregando aquele pedaço de ferro gigantesco. Fora que, após todos esses anos caçando demônios, a espada acabou ganhando propriedades sobrenaturais, conseguindo ferir mais facilmente ainda os apóstolos. Quase como se ela absorvesse toda a energia mágica e sobrenatural emanada dos demônios caçados. E a segunda peça do arsenal do espadachim negro é a sua armadura. A armadura Berserk é talvez a chave para que o Guts consiga se tornar mais forte e enfim alcançar os membros da mão de Deus. Uma armadura forjada por anões na Ilha dos Elfos, a qual possui propriedades mágicas elevadas. Além de proteger muito bem aquele que a veste e ser altamente resistente, nós temos o trunfo dessa armadura, que é o seu modo Berserk. Quando fortes emoções tomam conta do usuário da armadura, a mesma faz entrar em um estado de frenesi, onde tudo o que o usuário deseja é retalhar tudo que ele vê pela frente, seja inimigo ou aliado. Caso o usuário seja ferido com lesões musculares ou até mesmo a quebra de algum osso, a armadura automaticamente vai remendar aquele ferimento de qualquer forma. E o estado de frenesi não cessará até que todos os inimigos sejam destruídos ou que o usuário retome sua consciência. Sendo que esse mecanismo de remendar os ferimentos pode levar até mesmo à morte do usuário, algo que provavelmente causou o fim do Cavaleiro Caveira quando mesmo era o rei de Midland. Mas no caso de Guts existe uma particularidade na sua forma de usar o modo Berserk da armadura, já que o nosso protagonista sofre de uma espécie de bipolaridade, onde dentro dele habita a Beast of Darkness, a personificação de todos os sentimentos de vingança e o lado mais sombrio e obscuro de Guts. O lado que pensa apenas em caçar os apóstolos e ver o Griffith morto. E com a ativação do modo Berserk é justamente esse lado que acaba tomando conta de Guts, o que lhe garante muito poder, mas arrisca demais a sua vida. Vimos na luta contra Grumbeld que se o mesmo não tivesse retomado a consciência, ele continuaria lutando até morrer de cansaço e dos ferimentos da batalha. Mas a armadura Berserk é algo que o Guts adquiriu recentemente, entre aspas, já que muito antes dele adquirir essa armadura, ele já tinha ceifado a vida de inúmeros apóstolos. Ou seja, mesmo sem essa armadura, ele já caçava muitos apóstolos e matava vários deles. Imagina o estrago que ele faz então quando ele coloca as mãos nela. A gente vê isso durante a luta contra o Grumbeld. Ele não só consegue superar o Grumbeld na sua forma base, como ele consegue destruir vários demônios que estavam ali no campo de batalha. Mas a armadura Berserk e a Dragon Slayer não seriam suficientes para matar os demônios que habitam o mundo de Berserk se estivessem nas mãos de alguém sem preparo. E é aqui que vemos o quão acima da média o Guts sempre foi em todos os aspectos. É óbvio, não podia ser diferente, sendo criado por um bando de mercenários. Desde muito jovem, o Guts sempre esteve acostumado a batalhar. Graças a isso, ele ganhou um físico verdadeiramente impressionante. As capacidades físicas do Guts vão muito além do que muitos imaginam, principalmente no que diz respeito à sua resistência. Na sua caçada contra a Rosine, por exemplo, ele enfrentou ela mesmo estando ferido, envenenado, sem dormir há dias e sem se alimentar. Fora o peso que ele estava carregando de todos os equipamentos dele. E mesmo assim, ele foi capaz de reagir aos golpes super rápidos daquele apóstolo. A sua velocidade também não é algo que pode ser ignorado. Na luta contra Ganishka, o apóstolo dispara raios no espadachim negro, o qual é capaz de desviar mesmo estando abatido de seu combate anterior. Na luta contra o Conde, a qual é a minha luta favorita de todo o Berserk, ele era capaz de sair facilmente da vista do apóstolo e se esconder entre os pilares do castelo, o que é outro ponto que merece ser exaltado em Guts, que é o seu QI de batalha. Na Era de Ouro, mesmo ainda enquanto um soldado comum foi capaz de bater de frente com Nosferatu Zod na forma humana, e venceu Willowed apenas usando de estratégias. Na luta contra o Conde, o mesmo é capaz de manipular toda a batalha a um ponto que, mesmo estando muito ferido, ainda consegue superar e vencer o apóstolo. E até mesmo a experiência que o Guts tem em combate contam bastante, tanto sua experiência em guerra, lutando contra múltiplos oponentes em situações adversas, quanto a sua experiência exterminando os demônios, que garantiram a ele conhecimento suficiente para ter uma ideia básica de como ferir cada um deles. Fora que a força física do Guts também é impressionante.
Como eu disse, ele é capaz de carregar todo aquele equipamento que é extremamente pesado, armadura, espada, fora as outras coisas que ele carrega, algumas adagas, carrega uma besta, flechas, tudo isso fora seu braço mecânico. Fora isso, ele consegue manejar aquela espada extremamente pesada, a qual ninguém consegue levantar sozinho, senão ele. Muitos se esquecem qual é o real objetivo do Guts, que não são necessariamente os apóstolos. Mesmo os mais poderosos, como o Nosferatu Zod e Grunbeld, são considerados irrelevantes comparados ao verdadeiro alvo de Guts, que são os God Hands. Os membros da Mão de Deus possuem um poder que não pode ser medido de maneira convencional, e sabemos disso mesmo tendo pouquíssimas cenas onde eles mostram os seus poderes. E em particular o Fento, que é o principal alvo do Guts, parece ser aquele que mais escala no conceito de poder. Em suas poucas demonstrações de força, o mesmo já foi capaz de manipular o espaço e até mesmo segurar um corte dimensional do Skull Knight. Tudo isso na maior facilidade, como se não fosse nada. Se esse é o alvo do Guts, podemos considerar que ele ainda vai ter que ralar muito para se equiparar a esse nível de poder, já que embora ele faça o impossível, caçando aqueles que estão acima dele, ferir um membro da Mão de Deus é algo que nem mesmo o Skull Knight foi mostrado fazendo efetivamente. E eu creio que a Beast of Darkness, somada à armadura Berserk e a Dragon Slayer, serão a chave para isso. Lembrando que no último encontro entre o Guts e o Griffith, ele não foi capaz de efetivamente tocar no membro da Mão de Deus, mas em um dos quadros existe um pequeno detalhe, que é que ele conseguiu arrancar um fio de cabelo do Falcão da Luz. O que é bem pouco, eu sei, mas já mostra o como a Dragon Slayer já está contaminada com a energia sobrenatural desses seres, podendo talvez futuramente ferir até mesmo a Mão de Deus. Soma isso com uma armadura muito poderosa, capaz de ativar no Guts um lado, que faz com que ele fique cego pela sede de sangue, e veremos ele em uma luta verdadeiramente épica contra o Griffith, caso ela efetivamente venha a acontecer. Existe apenas uma coisa que poderia atrapalhar isso, que é o desgaste do Guts, tanto físico quanto mentalmente. Como eu disse nesse vídeo, o Guts é sim alguém muito acima da média, em todos os sentidos, em especial no seu físico. Mas até mesmo ele possui os seus limites, afinal ele também é um ser humano. E vimos isso claramente no último arco, já que em um trecho do arco da fantasia é dito que o Guts está enfraquecendo. Toda essa loucura de levar seu corpo ao limite diversas vezes, ficar sem dormir, fraturar seus ossos múltiplas vezes e todo o estresse mental tá aos poucos destruindo o Guts. E dados os acontecimentos recentes como o Rapto da Casca, é possível que esse quadro acabe piorando. Aliás, já meio que tá piorando. Mas muito disso também vem do fato do Guts agora ser muito mais calmo e comedido do que ele era lá no início. No começo, seu ódio pelos demônios era tamanho que o mesmo era capaz de resistir a qualquer coisa apenas para caçar o Griffith. Mas com o tempo convivendo com o Puck, Isidro, a Shirk, Farnese e o Sérpico, além da casca, ele se esqueceu de seus sentimentos de ódio. Como dito pela própria besta das trevas, ele pode se agarrar a esses laços fracos, mas quando esses laços se quebrarem, apenas o ódio tomará conta e enfim o Guts correrá atrás da verdadeira luz que o queima por dentro. E nesse sentido é como se o Guts só tivesse duas opções: ou ele vai pro ódio extremo para matar os demônios, ou então ele acaba morrendo para eles por não ter ódio o suficiente e por escolher os seus amigos. Sendo que ele vai ter que conseguir um meio termo ali para conseguir recobrar toda a sua força e ainda assim conseguir ter os seus amigos ao seu lado. E ele precisa fazer isso urgente, já que vimos no último capítulo lançado até o momento da gravação desse vídeo que uma guerra se aproxima contra o Falcão da Luz e contra os seus apóstolos. E podem ter certeza que quando essa guerra começar, a batalha mais esperada vai ser sem dúvidas o Guts, a besta da escuridão, contra o Griffith, o Falcão da Luz. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Eu geralmente não falo tanto aqui de Berserk no canal, mas é uma das minhas obras favoritas. Aliás, acho que é a favorita de muita gente que leu, né? Não tem como. Kentaro Miura é literalmente um gênio. E também eu não falo tanto porque Berserk é uma obra bem pesada. Então, digamos que o YouTube não gosta muito de algumas coisas que aparecem nesse mangá. Mas esporadicamente eu pretendo trazer sim vídeos dessa obra. Mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e falou!